Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se acha bonito ou bonita? Quando as pessoas te elogiam, elas costumam falar da sua aparência? Ou isso não acontece com você? Bem, independente de qual seja o seu caso, talvez você já tenha feito essa pergunta. Mas afinal, o que faz uma pessoa ser bonita ou feia? Quer saber qual é a resposta? Então assista esse vídeo até o final. Olá pessoal, meu nome é Sérgio Segundo e esse é o Segundo Plástico, o seu canal de cirurgia plástica no YouTube. E o vídeo de hoje vai ser um pouco diferente, vai ser um vídeo mais conceitual, onde eu vou falar se existe ou não um padrão universal de beleza. Então hoje eu não vou falar de nenhum procedimento em cirurgia plástica. Se você tem interesse em saber mais sobre cirurgia plástica, então clica aqui nesse link, que vai ter uma playlist especializada só em procedimentos em cirurgia plástica. Bem, agora voltando ao assunto do vídeo, existe uma crença bem difundida na nossa sociedade de que a beleza é algo subjetivo. Inclusive nós temos aquela famosa frase, a beleza está nos olhos de quem vê. Só que na verdade a beleza tem sim seus critérios objetivos. O que é subjetivo na verdade é a percepção da beleza. Então, antes de falar sobre o que define a beleza, vamos falar um pouco sobre essa percepção da beleza. A percepção da beleza, ela sofre influência de fatores externos, como por exemplo, fatores culturais. A gente tem, por exemplo, nos países do Oriente Médio, é comum que o corpo feminino mais bonito é aquele que tem a maior distribuição de gordura, ou seja, as mulheres mais fofinhas, por assim dizer, enquanto que no Ocidente, o que é considerado mais bonito são aqueles corpos mais atléticos e com menor percentual de gordura. Além disso, nós temos, claro, também a influência dos sentimentos, né? Afinal, quem aqui que nunca ficou apaixonado, não é mesmo? Quando a gente olha para aquela pessoa por quem a gente é apaixonado, a gente acha que ela é a pessoa mais bonita que a gente conhece, não é mesmo? E aí depois, quando a paixão passa, a gente olha para ela de novo e pensa, até que ela nem era tão bonita assim. Mas então vamos voltar àquela pergunta, o que define a beleza? Bem, a definição da beleza tem a ver com a matemática, em especial as chamadas proporções, mas não é qualquer proporção. Aqui nós estamos falando da chamada proporção dourada, ou proporção áurea, ou até proporção divina, que equivale ao valor de 1,618. Bem, e como foi que se chegou nesse valor de 1,618? Lá na antiguidade, não se sabe se na Grécia ou no Egito, alguém teve a ideia de pegar um segmento de 1,618 metros e dividi-lo em dois segmentos menores, de 1 metro e de 0,618. E daí se observou-se que ao pegar o segmento inteiro formado pela soma do segmento maior com o menor e dividir pelo segmento maior, como vocês podem ver na figura, dava o mesmo resultado de você pegar o segmento maior e dividir pelo segmento menor. Isso dava igual a 1,618. Então, ao utilizar essa proporção para fazer desenhos, notou-se que ela ficava mais agradável aos olhos, ou seja, mais bonita. Então passou a ser utilizada em obras de arte. Como por exemplo, na Grécia Antiga, nós tínhamos um escultor, Fídias, que utilizava muito em suas obras. E daí, em homenagem a esse escultor, essa proporção de 1,618 ficou conhecido como Φ. Mas não parou por aí. Séculos depois, outros artistas também passaram a utilizar essa proporção nas suas obras, como por exemplo, Leonardo da Vinci, como vocês podem ver nessa pintura, e também o artista Michelangelo, como nós podemos ver nessa outra pintura aqui. Mas isso não foi o suficiente. Os estudiosos então decidiram se perguntar, será que a proporção dourada também está presente na natureza? E a resposta é sim, como vocês podem ver, por exemplo, nessas fotos. Na primeira foto nós temos aqui a asa da borboleta monarca, no qual é possível ver sim que existe a proporção dourada. Essa proporção também está presente, por exemplo, nas asas dos pássaros, como nós podemos ver nessa outra figura. Mas aí alguém fez a seguinte pergunta, e a proporção dourada pode ser encontrada no corpo humano? A resposta é sim, especialmente naquelas pessoas que são consideradas mais bonitas. E para provar isso, é que eu vou dar um exemplo do mundo real. E daí eu faço a seguinte pergunta, vocês sabem quem é Amber Heard? Bom, para quem é ligado em mundo das celebridades, obviamente já sabe de quem é que eu estou falando. E para quem não é, eu explico. Amber Heard é uma atriz de Hollywood que recentemente se tornou assunto do momento, devido à sua separação nem um pouco amistosa, como também ator de Hollywood Johnny Depp. Bem, mas antes de entrar nos Trend Topics, devido à sua separação,
A Amber Heard também foi o assunto no momento bem antes, lá em 2016. E por outro motivo, a sua beleza. Sim, em 2016, o tabloide britânico Daily Mail publicou a seguinte matéria: Amber Heard é eleita a mulher com o rosto mais bonito do mundo. E como foi que eles chegaram a essa conclusão? Bem, agora eu vou explicar para vocês. Foi utilizado um software de análise de imagens e esse software analisou alguns elementos dos rostos de algumas celebridades, entre elas a Amber Heard. Entre os elementos que foram analisados, em relação ao nariz, foi medido a altura do nariz, do ponto entre os olhos até a ponta, e foi dividido pela largura de uma asa nasal a outra. Nos lábios foi feita a divisão da área do lábio inferior pela área do lábio superior. Nas sobrancelhas foi medido o comprimento da sobrancelha de uma ponta a outra e dividido pelo comprimento da ponta da sobrancelha até o arco da sobrancelha. E no queixo foi medida a largura logo abaixo do lábio e foi dividida pela largura dos lábios. Esses resultados foram então comparados com a proporção dourada e quanto mais próximo a ela, mais perfeito. Então, a Amber Heard acabou ficando em primeiro lugar, seguido de outras celebridades, como por exemplo Kim Kardashian e também Scarlett Johansson. Mas essa não é a única forma na qual a proporção dourada está presente na nossa face. Ela também está presente, por exemplo, quando nós comparamos os elementos da face, como por exemplo, a largura dos lábios, que deve ser de 1,618 a largura do nariz, a largura de um canto externo do olho ao canto externo do outro olho, que é mais ou menos de 1,618 a largura dos lábios, e a largura da cabeça, na região das têmporas, que é de 1,618 a largura de um olho ao outro. Além disso, ao avaliarmos a face na vertical, nós temos que o comprimento do olho até o queixo é de 1,618 o comprimento do olho até o ponto mais alto da testa. Mas não é só na face que a proporção dourada está presente. Quando nós analisamos a mama bonita, por exemplo, na sua vista lateral, é possível traçar uma linha do ponto mais alto dela até o mamilo e outra linha do mamilo até o ponto mais baixo. E ao dividir essa linha maior pela linha menor, nós também temos a proporção dourada. Além disso, ao analisar o corpo como um todo, a proporção dourada também pode ser encontrada. Se nós dividirmos o comprimento do ponto mais alto da cabeça até a planta dos pés pelo comprimento do umbigo até a planta dos pés, nós também vamos encontrar esse valor, de 1,618. Mas é claro, quando se fala de beleza, não é apenas a proporção que importa. Nós também temos que avaliar individualmente os elementos. No caso da face, por exemplo, nas sobrancelhas, é importante também o formato e a espessura da sobrancelha. No caso dos olhos, é importante notar como está o aspecto da pele, se não tem excesso de pele, se não tem olheiras. Em relação ao nariz, qual é o formato da ponta do nariz e do dorso também. E a pele da face como um todo, se nós temos rugas ou algumas imperfeições. Então tudo isso importa para definir o que é bonito ou não. E então, eu provei ou não para vocês que existe um padrão universal de beleza? Aposto que nesse momento você está pegando a sua foto, ou de alguém que você conhece, e está testando para ver se tem essas proporções, não é mesmo? Pois bem, então compartilhe esse vídeo com seus amigos, para que eles também possam fazer esse teste. E se você gostou do vídeo, já deixe aí o seu like. O seu like é fundamental para que a gente possa continuar postando esse tipo de conteúdo aqui. E se você quiser saber mais sobre cirurgia plástica, também já se inscreve no nosso canal apertando aqui nesse botão. É isso aí e até a próxima. Tchau!